Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, né? Lendo a palavra de Deus, achei algo bem interessante, quero compartilhar com vocês. Aqui no livro de Atos, né? A lição da CPAD tem trazido esse tema, né? Que eu acho bem interessante. Irmãos, que todos nós precisamos de alguém, né? Que nos apoie na fé em Cristo. Quando a gente inicia o nosso caminho na fé, precisamos de pais da fé, mãe da fé. São pessoas que não são pais naturais, mas são pais espirituais que apoiam a nossa fé, que nos ensina, que nos ajuda. E um grande homem de Deus, irmãs, o apóstolo Paulo, né? Um grande homem, o apóstolo dos gentios, ele também teve um pai na fé. Ele teve alguém que o ajudasse. Né? Deus usou Barnabé para ajudar Paulo. A gente vê aqui em Atos, quando a convenção de Paulo buscou juntar seus discípulos. Porém, os discípulos resistiam, porque tinham medo dele, porque ele perseguia. E o que foi que aconteceu? Barnabé, aquele mesmo Barnabé que tinha dado uma oferta, quando Ananias e Safira viu, quis, né, fazer igual. E aquele mesmo Barnabé, que o nome dele era José, mas os discípulos o chamavam Barnabé, né? Que traduzido é Pai das Consolações. E Barnabé, irmãs, a Bíblia diz aqui, ó, em Atos 9 e o 26, que diz assim: e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar seus discípulos, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. Aí o versículo 27 diz assim: então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos discípulos, aos apóstolos. E Barnabé ali falou por Paulo e foi aceito entre os discípulos. Porém, quando Paulo ele começou a pregar a palavra de Deus, ele já tinha sido aceito pelos discípulos. Os judeus, eles buscavam matá-lo. Então, pelos judeus buscar matar a Paulo, os discípulos o mandaram para Tarso, a sua terra. E ele passou de lá de 7 a 9 anos, não sei muito ao certo, né? Por quê, irmãos? Porque tudo tem um tempo determinado, né? Não estava no tempo ainda. Deus tinha chamado na vida de Paulo. Deus tinha algo na vida daquele homem. Era forte o que Deus tinha na vida dele. Mas nem tudo, irmãos, é o tempo. Não era o tempo dele falar. Não era o tempo de Deus usar Saulo ainda. Ele tinha aquela ênfase, o desejo de ensinar, o desejo de falar do Senhor, mas não estava no tempo. Tudo tem o seu tempo determinado. E é necessário muitas vezes a gente ficar no esquecimento, ficar aprendendo, no aprendizado. E com Saulo não foi diferente. Então mandá-los ele para Tarso. E o que foi que aconteceu? A gente vê aqui mais na frente, onde em Antioquia, né? Porque o evangelho estava centrado entre os judeus. Mas houve a perseguição, foram dispersos, e a Bíblia fala, né, que alguns judeus, né, de Cipre, de Cirene, se eu não me engano é mais ou menos isso, irmãos, que é muita coisa para a gente lembrar. Eles pregaram aos gregos ali em Antioquia, entrando em Antioquia da Síria, pregaram aos gregos. E o que foi que aconteceu? A igreja de Jerusalém enviou Barnabé para Antioquia, para supervisionar a igreja. E pelo que a gente vê, ele passou muito tempo ali na igreja, que ele começou a, fazer parte ali daquela igreja, né? A ministrar, administrar, cuidar ali daquela igreja e ver o que estava acontecendo. Aí o que foi que aconteceu? Barnabé lembrou-se de Saulo. Já fazia tempo, o Espírito Santo já tinha preparado Paulo, então tinha chegado o tempo. Então, muitas vezes, irmã, Deus permite um tempo de esquecimento na vida da gente. Deus tem projeto, tem plano, tem chamada, mas tem o tempo de Deus. Muitas vezes não é chegado, não deu certo porque não é chegado. Não é que Deus não vai te usar, não vai fazer, é que não é o tempo. Tudo tem o seu tempo determinado. E a palavra de Deus mostra que quando chega o tempo, irmã, Deus faz alguém lembrar da gente. E Barnabé lembrou de Saulo. Lembrou da promessa que Deus tinha feito, que tinha chamado ele para os gentios, e estava agora muitos gentios se convertendo. E quem sabe Barnabé não era preparado como Saulo era, não tinha a promessa que Saulo tinha, né? A gente vê que depois eles foram chamados os dois juntos para fazer, né, a mesma obra, mas não se sabe o porquê, né? Se sabe que com certeza, com a direção de Deus, Barnabé foi lá e chamou Saulo, porque depois o Espírito Santo mesmo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho preparado. Então, irmãs, a gente vê o quê? O que eu aprendo com isso aqui? Que tudo tem um tempo determinado. Há um tempo determinado para todas as coisas. Muitas vezes Deus tem um chamado na sua vida, mas não é o tempo de Deus te usar. Alguém quer te colocar de frente, alguém quer, porque vê em você o chamado, mas tem um tempo, tem a preparação. Na vida de Saulo não foi diferente. E ele teve um pai da fé, ele teve alguém que o ajudasse, alguém que o apoiasse. Como ali quando os discípulos não entendiam, né, que Deus era na vida de Saulo, que Deus tinha um chamado, Barnabé foi esse homem que Deus colocou na vida de Saulo para o ajudar. A gente vê lá na frente, eles se separaram, né, por conta do primo, sobrinho, não lembro ao certo, de Barnabé, que foi João Marcos, né, eles se separaram, houve ali a divisão, mas não ficaram com raiva, né, mas Barnabé na segunda viagem missionária, na primeira viagem deles, eles levaram João Marcos, né, e João Marcos também não estava preparado, irmãos. Deus mandou eles dois, João Marcos foi como assistente, mas não estava preparado. Quando chegou ali
Não era Perge, não lembro direito o nome da cidade, irmãs, que é difícil assim, eu não notei nada, eu tô falando tudo de cabeça. Então, quando chegou ali em uma certa cidade, esqueci agora o nome dela, se era Icônio, não lembro. João Marcos não aguentou a pressão, não se sabe por que ele se apartou deles. Então, na segunda viagem missionária, Barnabé e Paulo continuam a viagem. E a gente vê que percorreram toda aquela área ali e depois voltaram para Antioquia da Síria. Passaram em Antioquia da Pisídia, passaram em Icônio, passaram em Listra, em Derbe e voltaram para Antioquia da Síria. E João Marcos estava lá novamente. E a gente vê que na segunda viagem missionária, onde Paulo quis visitar novamente as igrejas, Barnabé queria levar novamente João Marcos, e Paulo não quis, porque ele deixou ele só. E porque não estava preparado, irmãos. Não era o tempo ainda de Deus usar João Marcos. A gente vê lá na frente ele frutificando. Ele escreveu o Evangelho de Marcos. Deus usou Marcos para muitas outras coisas, mas não era o tempo. Então, muitas vezes, Deus tem um chamado na sua vida. Deus tem algo contigo, mas não está no tempo ainda dele te usar. E alguém te chama, não, irmã? Fique aqui ajudando nisso aqui, não lidere aqui, mas não é o tempo, irmãs. Então que tudo seja de acordo com a direção de Deus. Mesmo tendo um chamado, eu preciso do tempo. Não é só o chamado, tem um tempo de preparação, o tempo para Deus fazer. Então não se entristeça, porque muitas vezes algo foi colocado na tua mão e muitas vezes não sai com perfeição, não sai daquela forma que você quer. Muitas vezes é o tempo, irmãs. É necessário amadurecimento, é necessário um tempo, né? E é necessário de apoio espiritual também, né? Eu achei bem interessante e queria trazer isso aqui para vocês. Fiquem na paz de Deus.